A paz esteja contigo, irmãos, em que mais uma vez eu vou estar proferindo uma palavra em que essa palavra, irmãos, existe um termo que é usado como verdadeiros obreiros aprovados, que são servos de Cristo. Essa palavra que eu vou dizer hoje é justamente isso, o verdadeiro obreiro, e vivem esse verdadeiro Cristo constantemente, a todo momento. Está vivendo com Ele nas provações, nas lutas, e cada vez mais ele se aproxime na intimidade com o Senhor. Esse é o verdadeiro obreiro. Amém, irmãos? E que aqui é justamente isso que vai estar sendo falado. Amém? Então vamos lá. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A palavra Cristo que é falado aqui, o que significa? Está sendo afirmado que Deus, que é o próprio, é o seu professor, mestre, que o levou a ser evangelho através da obediência do Espírito Santo que vive nele. E hoje, continuar a falar da palavra ensinada e vivida na nossa dias que os profetas fizeram, os apóstolos e, neste caso que eu estou usando essa palavra, o discipulado de Paulo, que discipulou Timóteo, que o fez também. E você tem o mesmo propósito de fazer por sua salvação, que é fato, porque Jesus selou a sua dívida, o seu pecado, na cruz do Calvário. Mas não é por isso que devemos fazer o que quisermos, e sim fazemos o que quisermos, que é aquilo que eu sempre falo, irmãos, que é, eu estou salvo, Cristo me salvou, então vou fazer o que quiser. Não, existe uma questão sobre isso, e é justamente isso que eu vou dizer agora. E sim, buscar santidade e não viver nossas vidas segundo os prazeres do mundo. Os prazeres do mundo que existe hoje, que é o da carne, mas agindo, tendo constantemente o discernimento espiritual, que é o que? O Espírito Santo, que existe em você. Mas lembre-se de buscar Jesus diariamente em oração, acompanhada da atitude de trabalhar com a obra e a fé do Evangelho da cruz do amor para com bons e maus, que eu sempre cito, irmão. É muito fácil fazer isso para as pessoas que são boas, e as que são ruins tem que fazer, porque Cristo, Ele, que é a questão do Calvário que eu falei agora, a cruz do Calvário, Ele fez isso. Ele morreu porque Ele queria que aqueles que eram maus se convertessem, mudassem, entendessem que a salvação está através dele e não dele, na verdade está através dele para poder chegar ao Pai, e aí obter essa salvação, mas fazendo dessa maneira que eu falei. Estou salvo, então está tudo certo. Não está tudo certo. Você tem que viver essa salvação como os apóstolos, os profetas. Amém, irmãos? Quando é falado nesse primeiro versículo também a palavra promessa, esta palavra ela mostra que a palavra de Jesus é verdade. Por quê? Porque Ele é Filho de Deus. Ele não é homem de mentir. E essa palavra, irmãos, é dessa confirmação que está em Tito 1, do versículo 2 ao 3, que vai dizer: da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, eu até frisei aqui, não pode mentir, eu também frisei, prometeu, antes
antes dos tempos eternos e em tempos devidos, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, irmãos. A questão do versículo 3, eu não coloquei aqui, mas leia o segundo versículo, leia o versículo que ele confirma ainda mais isso. Depois vocês deem uma lida, que está em Tito 1, de 2 a 3. O 2 eu li, e o 3, deem uma lida depois, que eu não coloquei aqui. Amém, irmãos? Vamos lá, o segundo versículo, o que ele vai dizer nessa palavra? Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, Cristo Jesus, nosso Salvador. Quando ele diz amado aqui, irmãos, Paulo, ele diz esta palavra a Timóteo por ser Jesus, por ser Jesus trabalhar, por Jesus ter trabalhado na vida dele, em prol do evangelho da salvação, agindo, tendo atitude em fazer a obra e a fé no foco em Jesus Cristo. Como Paulo diz também, irmãos, em 1 Timóteo 1, o versículo 2, que vai dizer: a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, irmãos? E a passagem a passagem dita aqui agora, que é exatamente, irmãos, o que eu falei aqui no versículo 1. O versículo que eu citei agora, que eu acabei de falar, é exatamente isso, é uma confirmação. Amém? Por isso ele fala amado. Continuando aqui, no segundo versículo. Quando ele fala misericórdia, o que ele quer dizer? Ele cita isto porque é visto em Timóteo um verdadeiro servo fiel, que não se guia por pessoas que falam coisas que não edificam a obra do Senhor. E o motivo é o agir do discernimento, o motivo de referência à obra do Senhor, que edifica a obra do Senhor, não edifica, né? Mas o motivo no caso aqui, dessa misericórdia é falada para Timóteo, o motivo disso, dele viver essa obra do Senhor, dessa obra, o Senhor, por quê? É por causa do discernimento do Espírito Santo habitado em Timóteo, que este é o sentido de um verdadeiro obreiro aprovado. Foi o que eu falei no começo da live. Como uma pessoa, e aqui o termo eu uso como pessoa, que é o vaso, né? Nessa palavra, tem uma palavra que eu vou ler agora, ela fala do vaso. O vaso é como se fosse a pessoa que é o vaso, o oleiro, né, que ele molda a gente. Nós somos moldados como um vaso, que ele quebra, mas nós somos reconstituídos, nós somos moldados para que haja uma mudança. Então, é nesse sentido. Uma pessoa honrada e um servo fiel, que é o quê? Que é a representação do ministério cristão, que devemos viver dentro das igrejas, mas, principalmente fora. Não viva uma história dentro e fora, se seja totalmente o contrário. Não é o correto. O principal é fora. Dentro é fácil, porque dentro nós também temos as dificuldades. Também temos pessoas que às vezes vão contra, que tem as diversidades, tem os problemas, mas fora é muito pior. Então você tem que fazer isso fora. Sair e pregar o evangelho a toda criatura, aos 4 cantos do mundo. Amém? Continuando aqui, vamos lá. E aqui, irmãos, é assim que dessa maneira eu vou encerrar essa pequena live. Então, irmãos, quando eu falo obreiro aprovado, é o que eu falei nessa live. Irmãos, é o que eu falo. Vivam, sigam, sejam imitadores de Cristo. O que eu falo sempre, seja espelho de Cristo. O que é ser espelho de Cristo? Lê a palavra. Ter intimidade com Cristo, com Jesus, é o quê? Oração. Dobrar o joelho e orar constantemente. Reserve um tempo para vocês orarem.
Quanto mais vocês oram, irmão, mais a intimidade com vocês e Cristo se aproxima. E mais Ele vai trabalhar na sua vida e você vai ser moldado, como do vasoleiro que eu falei. Você vai ser trabalhado para cada vez se aproximar mais dEle e cada vez mais viver em Cristo Jesus. Porque as pessoas vão começar a ver em você, como eu sempre falo, eles vão ver essa luz de Cristo em você. Da mesma forma que foi no começo com os profetas, usado nos profetas, que era o próprio Deus, onde Cristo é o próprio Deus, né? Depois usado no próprio Jesus, que Ele é Deus, que Ele passou isso para os discípulos, e quando Ele vai aos céus, Ele manda o Espírito Santo, e essa luz resplandece nos apóstolos, que viveram fielmente a palavra, mesmo no sofrimento, mas fiéis. A luz deles foi resplandecente em todos os lugares que eles estavam passando. E Paulo com os discípulos que ele foi formando, Timóteo, como eu falei, Tito e outros também, que no decorrer das epístolas de Paulo é falado. Então, irmãos, todos eles foram espelhos, foram luz. Você pode ser luz, porque Cristo está em você, então seja essa luz. Mas focando nisso, conhecendo a palavra, vivendo corretamente essa palavra, em oração, trabalhando em conjunto. É a fé e a obra trabalhando em conjunto. Fé sem obra é uma fé morta, como eu já falei em várias lives. Então, é isso que eu quero deixar para vocês hoje. Sejam verdadeiros obreiros, sejam verdadeiros cristãos, sejam verdadeiros servos do Senhor, para que vocês possam ser luz a muitos que estão destruídos e vão ver a luz em você e vão se espelhar em você. Ou melhor, vão se espelhar em Cristo, que está te usando. E aí, esses serão transformados e buscarão Cristo também. E todos nós, como eu sempre falo, é o que a gente tem que buscar, a vida eterna. Vamos buscar essa vida eterna quando Cristo voltar. Os que são fiéis, como verdadeiros obreiros. Então, é essa palavra que eu quero deixar para vocês hoje, meus queridos irmãos. Sejam dessa maneira. E a vida de vocês, cada dia que passar, vocês vão ter mais provas. Quanto mais você vence uma prova, vai vir outra. Só que vocês vão estar preparados, que é o processo. Vocês vão estar vivendo esse processo. E no final, vocês darão glória a Deus. Porque vocês foram fiéis até o fim. Como todos esses que eu disse foram. Então, essa é a vitória que nós temos que ter. Que nem hoje tem um culto da vitória, não tem? Então o culto da vitória hoje, qual é a vitória? É em Cristo Jesus, em que Ele vai estar contigo e você vai testemunhar as suas lutas, as suas vitórias, porque cada um de nós temos uma luta, mas em Cristo somos mais que vencedores. Ele vai nos honrar, porque Ele não é homem de mentir, irmãos, como eu falei aqui nessa palavra. Deus não é mentira, Deus é a verdade, e Ele vai honrar o que você está buscando. Porque Ele sabe que o seu coração, Ele conhece o seu coração, Ele sabe que você não vai colocar o que você conseguiu em primeiro lugar, vai deixar Cristo de lado, como muitos fazem. Não, você vai ser fiel até o final, porque Ele conhece o seu coração. Então, as suas lutas serão honradas, porque Ele sabe que você vai ser fiel. Sejam fiéis, continue falando de Cristo, porque verão outras provas, vocês vão vencer outras lutas e vão edificar muitos outros também, para que caminhem junto com vocês, em Cristo Jesus, até o final, até a volta de Jesus. Amém? Então é a palavra que eu quero deixar hoje, nesse início de tarde, na glória do nosso Senhor Jesus Cristo, o que criou tudo que vocês estão vendo aqui. Amém? E mais tarde nos vemos no nosso culto da vitória, a vitória em Cristo Jesus, que é o nosso Consolador e nos dá força. Amém? Fiquem todos mais uma vez, meus queridos, na paz do Senhor.